O total de câmeras corporais em uso contínuo pelas polícias militares de todo o país mais do que quadruplicou. 2 anos atrás, nós tínhamos pouco menos de 6 mil câmeras. Hoje, nós temos quase 28 mil câmeras, segundo dados das secretarias estaduais de segurança pública. Após esse boom, a explosão dessa tecnologia, os estados agora buscam meios de financiar a expansão da política, ao mesmo tempo em que vem crescer o tom crítico ao modelo por parte de alguns agentes políticos. Chamou a atenção, no dia 2 de janeiro, a fala do governador Tarcísio de Freitas sobre o assunto. Disse ele, aspas, qual a efetividade das câmeras corporais na segurança do cidadão? Nenhuma, disse em entrevista à TV Globo. No que eu, pessoalmente, concordo com o governador Tarcísio de Freitas. O exemplo de São Paulo, que conseguiu reduzir significativamente, isso é o jornal Estado de São Paulo dizendo, que conseguiu reduzir significativamente as mortes cometidas por policiais após a expansão da tecnologia, era largamente usado como incentivo à adoção dos equipamentos em outras localidades do país. Estudos, e eu realmente não vi esses estudos, eu só ouço aqui estudos, e quando eu vejo estudos realizados, eu geralmente não ponho muita fé. Mas o jornal diz aqui que estudos têm ressaltado a eficácia das câmeras. As análises ressaltaram o efeito positivo no controle de mortes cometidas pelos agentes, assim como o aumento da produtividade policial. Agora sim, pesquisa do Centro de Ciência Aplicada em Segurança Pública da Fundação Getúlio Vargas. Aí há que se perguntar aqui, né? Credibilidade de pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, por mais respeitável que a Fundação Getúlio Vargas seja. Aquela denúncia de compra de resultado de pesquisas nunca foi investigada. Em 2022, despontou um escândalo contra a Fundação Getúlio Vargas, de que ela fazia pesquisa sob encomenda para mostrar o resultado de que aquele que encomendava queria. Mas isso surgiu e já foi abafado. Então o que se pode dizer? Eu não sei. Eu não sei. Mas aqui o jornal diz que a pesquisa da FGV apontou que as câmeras corporais reduziram em 57% o número de mortes decorrentes de ações policiais em relação a unidades policiais onde, até aquele momento, não havia implantação de tecnologia. Ainda conforme o material, o programa Olho Vivo provocou aumento de 24% do total de apreensões de armas e de 102% dos registros de casos de violência doméstica. Bom, vamos à minha análise. Eu não sei se ela está certa ou está errada, mas a partir dos parcos conhecimentos que nós temos ao estudar estatística no ensino médio, se é que isso se ensina no ensino médio ainda estatística, nós temos que os dados que tornaram a câmera no uniforme policial uma coqueluche no país, em especial em políticos de esquerda, são dados que não podem ser tomados como dados, como é que eu posso dizer? Dados confiáveis, porque são dados que foram obtidos num período em que o Brasil vivia lockdowns. Em um país com lockdown, é claro que a criminalidade reduz. E se a câmera e o lockdown, eles foram contemporâneos em São Paulo, não se pode dizer que a câmera no uniforme policial produziu a queda da taxa de criminalidade. Não, a queda da taxa de criminalidade, ela aconteceu porque não tinha pessoa na rua. Se não tem pessoa na rua, tem menos roubo,
tem menos roubo de celular, que São Paulo também é febre, tem menos assassinato, tem menos estupro, tem menos tudo. Então a gente não tem, no Brasil ainda, uma pesquisa séria que compare, pelo menos eu nunca vi, que compare dados do ano de 2023, por exemplo, com números anteriores à pandemia, 2019. Não tem. Pelo menos eu não vi. Porque comparar com este período entre 2020 e até meados de 2022 é algo complexo, por conta das intermitências e variações de políticas de lockdown no Brasil. Nenhuma prestou, aliás. Mas eu não tenho uma pesquisa séria que eu possa dizer esta é confiável por conta desses números. Por outro lado, quando esta pesquisa da AGV diz que houve aumento da produtividade policial, o que é produtividade policial para mim? Produtividade policial é queda no número de criminalidade e não aumento dos casos de registro. Que fazer um BO não significa nada. A polícia é boa quando ela protege, quando ela previne o crime. Não quando ela faz BO, registro. Então há um equívoco preliminar aqui do que se entenda por produtividade policial. As câmeras policiais, elas diminuíram a chamada letalidade policial, que é o número de mortes provocadas por policiais armados. Em primeiro lugar, volto a dizer, nós estamos falando de um período de pandemia. Em segundo lugar, as câmeras, elas diminuíram o número de mortes provocadas por policiais. Mas a pesquisa, pelo menos na notícia, ela não diz que tipo de morte. É a morte provocada por um policial em um conflito com um bandido? Porque, para mim, o interessante é diminuir o número de mortes de cidadãos honestos pelo cano do revólver do bandido. Aí você vir me falar, caiu muito a morte, o número de mortes provocados por policiais. Tá, mas se é um policial em conflito com um bandido, eu quero que o bandido vá para a casa do cacique. Eu quero saber se a câmera diminuiu a criminalidade quanto cidadão de bem. Eu quero saber se a câmera diminuiu o número de roubo de celular, o que não diminuiu. Mas o uso de câmera, ela aumentou o número de apreensão de armas. É claro, porque se a câmera bateu numa arma ilegal, tem que recolher. Ela aumentou o número de registros de violência doméstica. É claro, se está tendo um episódio de violência doméstica, o policial vai até lá, tá com uma câmera aqui, não tem como falar assim, eu não vou fazer o registro. Porque o que acontece muito no Brasil, em especial, quando surgiu a Lei Maria da Penha, que esse tipo de registro policial passou a ser específico, isso sim é um problema policial. O policial vai até o local da reclamação, aí ele começa assim, mas isso não é caso de BO. Porque uma das coisas que mais me desgostam do fato de ter que fazer um registro policial, famoso boletim de ocorrência, é você chegar lá e ter alguém da polícia treinado para dizer que não é caso de BO e mandar você para casa, porque ele não quer fazer BO. Então, quando a gente tem uma câmera, tem uma ocorrência, ele chega lá, tem que fazer o BO. Então, é óbvio que aumentou. Aumentou a produtividade, porque muitas vezes o pessoal do registro
não queria fazer. Quantas vezes eu já cheguei em delegacia para ouvir escrevente me ensinando direito, que aquilo não era crime. Eu falava, pois é, que bacana, né? Você é formado em direito? Sou. Passou na OAB? Não. Pois é, eu passei. Não, mas eles têm todas as desculpas para... Então é claro que aumentou o número do registro. Mas isso não me importa. De que adianta o Brasil ter um número de registros de ocorrências policiais maior, se no judiciário nós temos um rigor contra aqueles que têm opinião forte e, por outro lado, nós vamos servir cafezinho para quem é traficante? De que adianta ter uma câmera no uniforme policial para diminuir o número de mortes ocasionadas pelo revólver do policial, se eu não diminuo o número de mortes, seja de policiais ou cidadãos honestos, ocasionadas pelo cano do revólver do bandido? De que me adianta ter um aumento no número de apreensão de armas, se a criminalidade contra o cidadão de bem não diminui e o número de furto de celulares, por exemplo, só aumenta com mão armada ou não? De que me adianta atuchar uma delegacia de BO se o Ministério Público vai pedir o arquivamento dos processos? De que me adianta atuchar uma delegacia de BO se a Secretaria de Segurança Pública ou o Ministério da Justiça, que prometeu mundos e fundos para as secretarias estaduais de segurança pública, não vão liberar dinheiro para que as investigações sejam feitas? No mais, o policial está sendo discriminado. Mesmo que vocês, de esquerda, da imprensa, de esquerda, toda imprensa de esquerda, me comprovarem que tem estudos que mostram que a câmera no uniforme policial é a coisa mais fantástica, e me mostrem resultados, olha, diminuiu o roubo, diminuiu o assassinato do cidadão de bem, diminuiu o estupro. Mesmo assim, eu tenho o empecilho da Constituição, meus senhores. A Constituição veda a discriminação. Um policial é um servidor público. Da mesma maneira que um juiz. Da mesma maneira que um funcionário da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Receita Federal, de qualquer um dos ministérios ou secretarias estaduais e municipais, e servidores públicos, os famosos funcionários públicos, aqueles que têm no Código Penal um tipo que diz: eu vou te prender por desacato. O funcionário público, o servidor público, um agente público, ele goza, além da presunção de inocência, como todo cidadão, pela Constituição deve gozar, mas hoje no Brasil nós vivemos num estado de presunção de culpa para quem não é lulista. O policial, ele goza daquilo que se chama fé pública. Oficiais de justiça têm fé pública, juízes têm fé pública, promotores têm fé pública, advogados têm fé pública. Então, para eu ficar aqui só nas pessoas que estão na persecução criminal, ou seja, que trabalham para solucionar crimes, policiais, advogados, promotores e juízes, todos têm fé pública. Mas desses que eu citei, só o advogado não é funcionário público. Então, dos funcionários públicos com fé pública,
o juiz, o promotor e o policial, por que que só o policial tem que usar a câmera? Por quê? Porque a fé pública, ela implica em reconhecer de maneira pressuposta que tudo que esse agente faz é lícito, é certo, é justo, é conforme a legislação. Mas aí eu ponho a câmera no uniforme do policial. Por quê? Porque ele tem um revólver na mão, Pavinato, e o revólver pode acabar com a vida de uma pessoa. E uma decisão de um juiz não pode? E uma perseguição de um promotor do Ministério Público não pode acabar com a vida de uma pessoa?